amados irmãos, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Caso você já tenha nos assistido, continue a compartilhar os nossos vídeos. Se é a primeira vez, acesse o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD. Faça a sua inscrição e ative o sino de notificação. Nós estamos na lição de número 2. E a lição de número 2, ela vem com o título O propósito dos dons espirituais. Esta é a nossa lição de hoje, a qual nós vamos estar trabalhando e abordando. Iniciamos aí então mais um trimestre e tenho certeza que Deus tem algo grandioso para passar para a sua igreja por meio de mais essa lição bíblica. Então, nossa lição de número 2, o propósito dos dons espirituais, ela traz como texto áureo que está em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 12, que nos fala assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática nos aborda o seguinte, que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Olha que bacana, é a leitura bíblica em classe. Nós vamos estar lendo em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 11, e logo após 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 2. O objetivo geral da lição é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. O objetivo específico quer nos trazer o seguinte, que após esta aula, onde deverá estar apto. Aí nós temos aqui são três objetivos específicos, mas o primeiro ele vai nos trazer o seguinte, que é conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O segundo objetivo específico é fazer que o crente ele venha compreender que os dons eles devem ser utilizados para a edificação, para edificar a si mesmo e os outros. E o terceiro e último objetivo específico é saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Feito o nosso início, a nossa lição com esses três objetivos, que é conscientizar de que os dons espirituais não servem para elitizar o crente, a questão da compreensão que o dom serve para edificar a si mesmo e aos outros, e saber também que o propósito dos dons é a edificação da igreja. Eu quero entrar em uma breve introdução referente ao que nós iremos tratar. Então, o tema da lição de hoje é falar do propósito dos dons espirituais, ou seja, o objetivo desses dons. E porque todas as coisas elas possuem um para quê, ou seja, um ponto a ser alcançado. Isso não é diferente com a igreja e com os dons espirituais. Então Paulo, ao instruir a igreja de Corinto, ele desejava que eles, no caso a igreja, compreendessem bem a finalidade desses dons. Tanto que ele vai lá iniciar em 1 Coríntios no capítulo 12, o verso 1, dizendo assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, ou vamos abrir um parêntese aí, sem conhecimento desses dons, ou que você esteja confuso em relação ao uso desses dons. Então todos nós sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade muito importante naqueles dias, isso é fato.
importante no que diz respeito à sua economia, e contudo era uma cidade entregue aos deleites, totalmente imoral, né? Então há quem diga que Paulo foi para Corinto, pois sabia bem das práticas existentes naquela cidade. Então, nesse contexto, não é muito difícil de imaginar que as pessoas que aceitassem a Cristo e começaram a formar a igreja estavam contaminadas ainda com costumes de outrora daquela cidade. Então, sendo assim, eles passam a usar os dons espirituais de maneira equivocada. Então, a igreja de nossos dias, infelizmente, como naquele tempo, por meio de alguns, tem usado os dons espirituais também de modo equivocado. Então, na sala de hoje, ela tem por objetivo jogar luz nesse assunto, fazendo com que os amados em Cristo possam entender e usar esses dons graciosos de Deus para o propósito a qual eles foram dados, para ser uma evidência do poder e da autoridade de Cristo, para a edificação do corpo da igreja e também um sinal do poder divino para os descrentes. Então, com base nisso aqui, nós podemos entrar no tópico de número 1, onde o escritor ele nos traz o tema, o título: os dons não são para elitizar o crente. Antes de entrar em cada itemzinho, eu quero fazer um resumo breve também sobre a cidade de Corinto, para a gente entender o contexto em que Paulo estava, em que a igreja estava ali vivendo. Então, Corinto, em sua origem, ela era uma cidade grega, né? É um centro comercial muito rico. Então, a cidade de Corinto, ela foi por várias vezes destruída, mas em 147 a.C. ela foi invadida e destruída pelos romanos. 100 anos depois, ela foi reerguida, reinaugurada, vamos assim dizer, no ano de 44, alguns colocam o ano de 46 a.C. por Júlio César. Só que agora ela é reerguida como uma colônia romana, né? Na época de Paulo, Corinto abrigava uma população grande, né? Estima-se ter ali entre 250 mil a 300 mil pessoas vivendo em Corinto, dentro desse contexto que Paulo relata na carta que ele faz à igreja de Corinto. Então, Corinto é uma cidade portuária, né? Ela realiza um comércio com a Ásia, também sendo uma ligação com a Península Itálica. Ela tinha ali, no caso, 2 portos principais. E neste período, os navegantes eles preferiam passar pelo Istmo de Corinto. Então, o que é esse Istmo de Corinto? Só para os irmãos entenderem, né? Entre aquela região do Peloponeso, ali nós temos um vale, é um vão mesmo, que corta toda aquela região de fora a fora, e ali então os navegantes atravessavam por essa brecha. Então nós temos um continente aqui, outro acolá, e ali um vão, um espaço, e ali esses navegantes passavam por ali ao invés de contornar o Peloponeso, que seria toda aquela região ao sul da Grécia, porque aquela região ali era muito propensa a naufrágio, a acidentes. Então os navegantes preferiam cortar pelo Istmo e ali então fazer essa ligação entre os outros locais. Então Corinto ele se torna uma cidade importante devido a esse ponto estratégico que ali acontecia, e muitas pessoas paravam ali. Então Corinto chegava a gente, saía a gente todo o tempo, todo instante, havia movimentação, dinheiro circulava ali. Então os seus habitantes, a princípio, quando é reerguida com Júlio César, a maior população era de romanos, né? No início. Logo depois os gregos, por um período de tempo, relutou voltar para lá, mas logo em seguida, então, eles se restabelecem ali novamente. A cidade também atraiu vários homens de muitas raças orientais, né? E além do povo judeu, existia ali uma colônia judaica,
e por sinal não era uma colônia pequena, porque havia também ali uma sinagoga. Nós vemos lá em Atos no capítulo 18, verso 4. A cidade a qual Paulo foi pregar o evangelho era um lugar muito cosmopolita. Se nós fôssemos colocar nos dias de hoje, seria um polo bem estruturado, seria um lugar de grandes pensadores. Então era um lugar muito agitado, era uma cidade importante, era intelectualmente viva, ela era materialmente próspera, mas também era moralmente corrupta. Seus habitantes eram pronunciadamente propensos a satisfazerem seus desejos, fossem de que espécie fossem, e ali então eles estariam executando. A igreja de Corinto ela estava inserida nesse triste costume dos cidadãos de Corinto. A igreja ela nasce no meio deste povo, e assim Paulo exorta a igreja a ser uma igreja adulta e verdadeiramente espiritual, pois alguns irmãos convertidos estavam levando para a igreja as práticas dos cultos pagãos de outrora, como relata o pastor Hernandes Dias Lopes. Os irmãos de Corinto possuíam dons, nas palavras do pastor, mas não piedade. Tinham carisma, mas não caráter. Viviam em êxtase, mas não tinham bom testemunho e viviam totalmente sem a prática do evangelho. Isso é uma triste realidade que nós percebemos na igreja de Corinto e pelo que Paulo também relata. Então a igreja de Corinto não faltava nenhum dom, mas era uma igreja carnal. Um ponto a se dizer, e eu acho isso muito importante, é que a eloquência de alguém no ensino, na pregação, nem sempre é sinal de compromisso real com Deus. Alguém que canta muito bem não é um sinal pleno de pureza, ou alguém que profetiza nem sempre é a voz plena de Deus. Agora, o fato de alguém estar assim na igreja, tendo uma vida dupla e fazendo o uso equivocado do dom, não significa que os dons cessaram ou que eles sejam falsos. Isso faz com que cada um de nós entenda que o foco da igreja deve ser Cristo e em suas promessas e no cumprir da palavra de Deus. Não necessariamente na questão do foco. Os dons eles são dados para o crescimento e edificação da igreja, para a propagação do reino, para alcançar outras vidas. Nós sabemos que o dom é uma dádiva de Deus. O dicionário ele nos define dom de uma maneira excelente, que o dom é um bem espiritual oferecido por Deus. Então é um bem espiritual fornecido por Deus. Sendo assim, ele deve ser usado para as coisas do Espírito. Então, o trabalho na igreja não deveria ser um meio de vida ou de promoção para nenhuma pessoa. Jesus disse em Lucas 22, do verso 24 ao verso 26. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. E Jesus continua ensinando, mas eu só peguei esse trecho. O que eu quero dizer é que os dons espirituais, ou o trabalho na igreja, ou qualquer ministério, não deve ser algo para promover ninguém. E voltando aos dons, os dons espirituais, eles vêm envolvidos por três palavras bem interessantes que o escritor ele usa na epístola à igreja de Corinto, do grego caris, diaconia e energemata. E o que isso quer dizer? Para a gente explicar e entender melhor a base desses dons. Quando o escritor usa a palavra caris, ou graça,
Caris ele vem nos revelar a origem desse dom, que a origem desse dom provém de Deus por meio da graça. Ponto. Isso não é por uma qualificação humana, porque a pessoa é mais bonitinha, porque... Não, isso é Deus quem dá, por meio da graça. Por que o dom também vem envolvido pela diaconia? Pois isso diz respeito ao modo de atuação do dom, que é serviço, pronto para servir ao próximo. Então, por isso que ele é diaconia. Servir, não a si mesmo, mas ao próximo. E energemá está no que diz respeito à força que move esse dom. E esses dons são movidos com o poder de Deus, para que ele possa ter um sentido real, é por meio do poder de Deus. Então, aquele que possui dons não deve ser visto como superior, tampouco como um meio de diferenciação entre os irmãos da fé, uma posição acima de alguém. De maneira alguma, os dons espirituais servem para a edificação do corpo. Nicodemos entendeu quem era Jesus por meio dessas operações divinas. Nós vemos lá em João, no capítulo 3, o verso 2, a parte B. Nicodemos afirma assim, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos compreende que aquilo que era feito não era por meio de uma mera pessoa. Obviamente que ele entendeu que ele era o Messias, obviamente que Jesus era Deus, mas essas obras apontam o quê? Que realmente quem opera é Deus e quem está por trás disso é Deus e não a pessoa. Então Nicodemos entendeu que os milagres e sinais somente Deus quem poderia operar. Os irmãos de Corinto estavam usando o que é de Deus para promoverem a si mesmos. O dom que Deus dá, ele deve ser usado para um fim proveitoso. Essa é a síntese de todo esse capítulo 1. Para um bem proveitoso. E esse bem proveitoso é para os que estão ao redor. Obviamente, quem possui dom também é edificado por meio deste dom, mas a princípio é para disseminar, propagar o poder de Deus para a transformação da vida de outros e da própria vida. Não para uma vanglória, mas para o engrandecimento do nome do Senhor. O tópico 2 fala de edificando a si mesmo e aos outros. Como eu disse, o dom ele tem esse fator primário que é alcançar o outro, mas ele também me alcança. Então, por mais que o apóstolo Paulo tenha listado alguns dons, nós temos ali 9 dons, pelo menos, nós sabemos que a lista ela não é limitada, não existe só isso de dons, porque Deus vai concedendo dons conforme a igreja necessita para o benefício proveitoso da igreja. Então nós podemos afirmar que os dons edificam o coletivo e podemos dizer também que o dom que Deus dá também edifica o indivíduo. Podemos ver pelo menos em 3 lugares na Bíblia a lista desses dons espirituais. Temos lá em Romanos no capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, de 1 Coríntios do capítulo 12. Nós temos também em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 28 ao 30, a qual nós estamos abordando a lição de hoje. Eu quero colocar de forma didática, de forma bem didática mesmo, que a gente pode dividir esses dons em 3 grupos diferentes. Só de uma maneira didática para compreendermos, porque a questão da obra de Deus, dos mistérios de Deus, por mais seja incompreendido pelo homem, é algo simples, mas só para a gente entender de forma didática, não é uma regra que deve ser seguida, mas por uma explicação. Podemos dividir em 3 grupos, que são o de fala ou elocução. Nós podemos subdividir também como dons de revelação e dons de poder. E aí nós vamos enquadrar esses 9 dons. A lição não é tratar cada dom em seus subgrupos. A ideia da lição é mostrar o propósito dos dons. Por isso que eu não vou entrar numa explicação deles. Mas
Como eu disse, nessa questão didática, pelo menos em 3, falam elocução, revelação e de poder. Então, entre os dons de elocução, nós vemos o dom de línguas, ok? Onde nós podemos ver aquele que recebe o dom falar uma língua conhecida. Eu falo de idiomas, tá? Um idioma conhecido no geral, mas estranho para ele. Então, quando alguém recebe o dom de línguas, ele pode falar, por exemplo, um francês, um inglês, um japonês, um mandarim, sem que ele saiba. Ou seja, temos uma língua conhecida, um idioma conhecido, mas para aquela pessoa que está falando, um idioma desconhecido. Isso na teologia nós damos o nome de glossolalia, glossa de língua, lalia de falar, né? Falar línguas. Isso é o que acontecia naquele período. Nós vemos em Atos dos Apóstolos isso acontecer. Eu já vi isso ao vivo, pessoalmente, eu achei isso fantástico de Deus operar. Mas também a pessoa pode falar em outras línguas, na visão pentecostal, na qual eu creio, que são as línguas estranhas, e na teologia chamamos de xenolalia, ou línguas estranhas. Então a pessoa pode falar. E quando se trata do falar língua estranha, essa língua estranha ela edifica aquele que fala, enquanto que a glossolalia pode edificar o coletivo e a xenolalia ela vai edificar aquele quem fala. Paulo não proíbe essa fala, mas Paulo orienta a existir ordem nesta fala. Por quê? Até isso edifica a pessoa a quem fala, ele e Deus. Os irmãos de Corinto estavam usando do uso do falar em línguas de um modo equivocado, sem ordem, comprometendo que a liturgia do culto e colocando este dom como o mais importante dentre essa listagem de dons. E até há uma explicação por isso, como eu já citei no início, a cidade de Corinto era uma cidade pagã, eles tinham a cultura politeístas, né? Podemos dizer até de uma maneira exagerada, eles tinham um panteão de deuses ali e serviam. O que acontecia? Dentro dessa visão pagã, toda vez que alguém falava numa língua desconhecida, a qual ninguém compreendia, era um sinal de que aquela pessoa estava próxima de Deus, ela entrava num transe, num êxtase. E alguns irmãos começaram a levar isso para a igreja de uma maneira equivocada, e Paulo orienta isso. Se é falar em língua estranha, né, não com a mesma ideia dos cultos pagãos, mas que fale para si mesmo. E se alguém falar em língua estranha para a igreja, que haja um intérprete, porque o culto tem que ser para edificação de todos. Esta é a ideia. Então, Paulo vai orientar e vai mostrar para a igreja que não é assim. Outro ponto a se dizer é que não há um dom maior do que o outro. Todos são proveitosos. Não há quem diga que o dom de profecia possa ser maior do que os outros. Não, a ideia também não é essa, não há. Mas de fato, Paulo ele nos mostra algo muito maior e melhor do que ter dons e querer ter uma disputa entre dons. Paulo orienta, gostaria que todos profetizassem, gostaria que todos falassem línguas, gostaria muito, e assim que seja, mas há algo muito maior e melhor do que ter, ou fazer, ou falar. Ok? Então Paulo nos mostra que da mesma forma que um corpo ele possui vários membros, e cada um é necessário para todo o corpo, de mesmo modo são os dons. Cada dom tem o seu propósito, o seu para quê, a sua utilidade, cada um tem o seu dom, todos os dons contribuem para o crescimento do corpo. Então, do mesmo modo que não há um membro que seja inútil para o corpo, não há um dom que seja menor ou maior do que o outro, porque todos eles servem para a edificação do corpo. Para a gente indo para o final, que é o tópico de número 3, que ele fala o edificar todo o corpo de Cristo, por mais que os irmãos possuíssem todos os dons, eu falo da igreja de Corinto, mas lhes faltava algo fundamental, que era o amor. É disso que Paulo também estava abordando.
Paulo fala, desejo que todos pudessem profetizar, falar em línguas, ter todos os tipos de dons, mas eu mostro um caminho melhor e muito mais excelente, que é o amor. Então, deste modo, como nós já estamos falando em toda a lição, fica evidente que o dom espiritual não reflete a verdade espiritual do indivíduo, do portador. Não é porque eu tenho aquele dom que aquela pessoa eu posso colocá-la no sacrário, embora a gente não creia nisso, ou deusificá-la, também não temos essa visão, mas aquela pessoa não pode se tornar importante ou maior ou melhor do que ninguém por causa do dom ou de um talento que ela traz. Sabemos que há talentos que a pessoa nasce, que são talentos naturais, dons naturais, né? Mas até mesmo esses dons naturais são dados por Deus, né? Não é mérito da pessoa. E os dons espirituais também é dado por Deus, ok? Mas o foco ainda não é o ato de fazer, de falar, de profetizar. O foco é, quando eu tenho amor e falo em línguas estranhas, aí sim esse dom tem um fim proveitoso. Quando eu profetizo, tendo amor, aí sim o alvo é alcançado. Continuando aqui, pois o que deve mover o dom é o amor. E esse amor é o que vai refletir nos outros quando nós estamos cada vez mais perto de Deus, e não somente pelo meu dom. Paulo enxergava os talentos na igreja e sabia disso, mas via o comportamento dos fiéis totalmente oposto. Existia entre eles divisões, disputas, imoralidades, práticas que jamais deveriam ser vistas ou feitas entre os cristãos. Só que Paulo ainda encoraja que todos busquem os melhores dons, mas mostra que antes de tudo deve existir o amor, ou seja, um caminho mais excelente, ok? Ao exercer o talento dado por Deus para ser usado em sua obra, esse ato deve estar envolvido, cheio de amor. E isso faz com que a finalidade dos dons seja plena, que o objetivo seja alcançado e que as pessoas sejam edificadas, curadas e resgatadas para o reino de Deus. Jesus disse lá em João 13, no verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é só o fato de falar em mistério na igreja, aquele irmão é santo. Não funciona assim, irmãos. Não sou contra em falar. Você também não deve deixar de falar em língua estranha, você também não deve de glorificar, de profetizar. Não vejo como meninice, eu vejo meninice se no falar, no profetizar, não estiver envolvido com o temor de Deus, com o amor que provém de Deus. Aí é o que Paulo coloca. É como um metal que soa, não tem peso, não tem valor. A tônica é o amor. E os dons só se tornam úteis quando passam pelo amor. Sem ele, o falar em língua se torna vazio, as obras se perdem. E todo o esforço, todo o trabalho e sacrifício não teria valor, mesmo com todo o talento e dom, se não tiver o amor. Porque o amor ele não se promove, o amor ele não tem inveja, o amor ele não mente, o amor ele é justo e bondoso. Então, ao olharmos para a igreja de Corinto, fica o exemplo do que não devemos fazer e o modelo do que deve ser feito. Porque Paulo orienta e instrui a igreja assim. E a busca dos dons deve ser cada vez mais praticada, pois o Senhor está pronto a dar. Para tudo que for proveitoso, Ele vai dar o dom. Ele vai dar o dom para o crescimento da igreja e também do reino de Deus. Meus amados irmãos, esta é a nossa lição de hoje. Espero que os amados tenham gostado e que
Continue estudando, perseverando, creia que os dons eles são reais, os dons não cessaram, não ficaram até os apóstolos ou no primeiro século de forma nenhuma. Deus ainda continua a dar esses dons porque Ele quer que a igreja cresça, Ele quer que a igreja esteja saudável. E se estamos tratando de coisas espirituais, nós carecemos desses talentos, desses dons espirituais, a qual Deus concede. Como já disse, essa aqui é a nossa lição de hoje. Que Deus possa abençoar a todos os amados e um forte abraço.